melhor dia, minha grande e amada comunidade, família da fé. Hoje vamos falar sobre a verdade vos libertará. A religião que escraviza. Vamos compreender a vontade da graça de Deus, revelando através do discernimento de espírito para não viver no engano religioso. Temos observado na caminhada da fé os falsos, os injustos, tomando de conta daqueles que são leigos, inocentes, daqueles que perecem por falta de conhecer a graça de Deus, por falta de conhecimento da graça de Deus andam perecendo, e com este perecer, eles são extorquidos pelos falsos, pelos estelionatários da fé. E estamos aqui para ajudar você, ou aqueles que você conhece, que estão vivendo esse engano religioso, e revelar você através da graça de Deus, denunciando a injustiça que andam praticando neste mundo. A verdade vos libertará. Uma exortação contra os falsos religiosos e a injustiça. Vivemos tempos onde muitos, em nome de Deus, têm se levantado não para curar, mas para ferir, não para libertar aqui na mente, mas para escravizar na mente. Há líderes que exploram os inocentes, distorcem as escrituras, exigem sacrifícios que Deus nunca pediu e fazem comércio da fé. Mas o Senhor nos adverte e nos equipa com sua palavra para denunciar e resistir. Eu gostaria de estar abordando este tema, alguns versículos, alguns temas aqui. O que é a vontade da graça de Deus, o que é a justiça dele, e o que é não da vontade de Deus, que é da injustiça, que é a obra da carne. E eu gostaria de estar revelando a vocês a vontade de Deus, revelando o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável, e revelar a vocês também o que é maldito, injusto, e o que precisamos com certeza, porque a justiça habita em nós com poder e glória, e nós estamos aqui para abrir os olhos dos que estão cegos, tirar o tampão dos ouvidos daqueles que estão surdos, tirar as escamas dos seus olhos para você enxergar. Eu gostaria de colocar aqui, revelar a vocês este tema, alguns temas, e revelar a você através da palavra, abordando esses temas, para que você cresça, aprendendo a graça de Deus, liberte-se dessas algemas, dessas gaiolas da religiosidade, dessa escravidão, e seja livre em Cristo Jesus para viver a graça que basta, a graça que nos contagia e nos completa o ser. Primeiro, vamos ouvir, colocar em prática para você sentir a graça de Deus inundando o seu ser. Primeiro,
tema: denunciando os falsos mestres e profetas. Está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 15: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Observe que o versículo diz: acautelai-vos, para prestar atenção, se afastar, observar como anda essas pessoas que se dizem ser de Deus e se comporta como estelionatários da fé, como pessoas injustas, que não veem para praticar a justiça de Deus, mas veio para praticar a injustiça e matar o ser daqueles que não compreenderam ainda a graça de Deus. E existem muitos, viu? Existem muitos que estão sofrendo aí por falta de conhecimento. Mas a palavra te liberta. A verdade falada liberta. Aqueles que recebem com alegria esta palavra da graça de Deus vai te libertar a mente. Pode até sentir uma coceirinha, um formigamento no ouvido, mas irá libertar. Um comichão nos ouvidos, né? Mas não tenho dúvida que irá libertar. Porque o amor eterno gosta do amor sincero. Ama os sinceros de coração. E que são prudentes no falar e no viver. Ouça, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se de apóstolos de Cristo. O tema é denunciando os falsos mestres e profetas. Ouça, 2 Pedro capítulo 2, versículo do 1 ao 2. Haverá também entre vós falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias destruidoras, e muitos seguirão as suas dissoluções. Esses versículos, minha grande comunidade da fé, mostram que não é julgamento denunciar o erro, é obediência. Jesus mesmo nos alertou para que não sejamos enganados. Segundo tema, contra a exploração dos necessitados. Ouça os versículos que eu estarei falando desse segundo tema, contra a exploração dos necessitados. Ouça. Isaías capítulo 10, versículo 1 ao 2. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão para privar os pobres dos seus direitos e para despojar os aflitos do meu povo. Ouça essa advertência para aqueles que exploram os necessitados. Tiago capítulo 5, versículo 4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor dos exércitos. Jeremias capítulo 23, versículo 1. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. A justiça de Deus não tolera a injustiça social
nem a exploração religiosa. O Senhor ouve o clamor do oprimido. Escute, ouça e pratique a justiça de Deus. Terceiro, contra os religiosos que escravizam. Os versículos que falam sobre contra os religiosos que escravizam. Ouça, Mateus capítulo 23, versículo 4. Atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Mateus capítulo 15, versículo 4, versículo 8. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus capítulo 23, versículo 13. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus. E nem vós entrareis, nem deixais entrar aos que estão entrando. Jesus confrontou diretamente esses líderes religiosos de sua época, que transformaram a fé em um sistema de controle, culpa e manipulação. É o que vemos nos dias atuais. Continua ouvindo. Quarto tema, a graça de Deus liberta, não escraviza. Ouça os versículos que falam que a graça de Deus liberta e não escraviza. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Diferente do gosto musical, toda família se... A graça de Deus liberta, não escraviza. Ouça. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Quando nós aprendemos o que é graça de Deus, a palavra que é revelada aqui para nós é para que a gente não venha voltar para trás. Para nós não voltar para trás. Para a gente não submeter de novo a esse jugo de escravidão, a esse peso, a esse esterco, a essa treva, a essa escuridão, que é a religiosidade. Ouça, João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Lucas capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para libertar os oprimidos. Deus não deseja filhos amedrontados, controlados por rituais ou ameaças espirituais. Ele deseja filhos livres, conscientes da sua graça e verdade. Ouça, quinto tema. Somos a justiça de Deus na terra. Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Mas o justo viverá pela fé. Provérbios, capítulo 31, versículo 8 ao 9. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Se o defensor de todos os seja, né? A gente ser o defensor de todos os desamparados. Fala por eles e julga com justiça. É isso que nós estamos fazendo, comunidade da fé.
Quando nós conhecemos o que é certo, nós temos que viver o que é certo e falar o que é certo. E compartilhar o que é certo para abrir os olhos daqueles que estão cegos, para tirar o tampão daqueles que não estão conseguindo ouvir. Abrir a boca e julgar com retidão da sã doutrina de Cristo a vontade dele. Somos chamados para denunciar o erro com amor e coragem, proteger os inocentes e apontar para Cristo Jesus, o único caminho da verdade e vida. O Espírito de Deus está vivo em nosso reino, que é o coração, a mente. A graça dele nos basta. Conclusão e um clamor de confissão de fé. Ouça, Deus está levantando uma geração santa, que não se curva à religião opressora, mas que se move na graça, no amor e na justiça. Que os olhos sejam abertos, que os ouvidos ouçam e que o coração entenda. Cristo Jesus, o Espírito dele habita em nós e veio para nos libertar através daqueles que compreenderam o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável da graça de Deus e não para oprimir, não para machucar, não para aprisionar, não para torná-los escravos. A justiça de Deus que habita em nós com poder é viver em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. A glória dele se manifesta na graça de Deus. A justiça de Deus se manifesta na graça dele. A sua graça que nos basta, que nos consome, que nos completa e nos torna feliz. Só temos que agradecer. E a nossa felicidade é não se calar diante da injustiça nesse mundo, mas ser porta-voz do reino, do seu amor eterno, para salvar a mente daqueles que estão perturbados, daqueles que estão escravizados, daqueles que perderam a esperança, daqueles que morreram espiritualmente, daqueles que não têm como se defender, que são leigos, que são inocentes, que são necessitados, aflitos, e nós estamos aqui. Todos nós que temos fé e cremos na graça de Deus, estamos juntos, unidos em espírito e em verdade, para não permitir que essa injustiça continue neste mundo. Neste mundo mal. Enquanto nós estivermos respirando o fôlego da vida, enquanto nós estivermos tendo a força de Deus, vivos pela fé, nós vamos continuar manifestando a presença da glória, da graça, do amor, da misericórdia, do perdão, da justiça de Deus para o nosso próximo. E essa é a missão. É por isso que viemos e estamos cumprindo. Através do temor e respeito a Deus. Escute. Pratique a graça de Deus e seja feliz, liberto da religiosidade. Da religiosidade, da escravidão. Minha grande e amada comunidade, família da fé, seja livre hoje. Seja livre hoje. Tira as escamas dos seus olhos, tira o tampão dos seus ouvidos. Você nasceu para brilhar. Você nasceu para ser feliz. Nosso amor eterno é o dono do ouro e da prata. Você já é abençoado com todas as sortes de bênção, basta crer e ter fé. E ter força. A força nossa vem do Senhor para nós trabalharmos, para conquistarmos com sabedoria no Senhor. O que quisermos ser e conquistar, nós podemos.
Basta nós colocarmos em ação e tudo já cooperou para o nosso bem. Seja feliz na graça de Deus. Vem para a graça, você também. Estamos em graça. Venha para a graça você também. A graça de Deus é maravilhosa. Nos transforma. E nós podemos sentir a felicidade na graça de Deus. É um fardo leve. Não é pesado igual o da religião. Esta fé é uma certeza que eu digo para vocês porque eu já passei por lá. Eu já vivi a religiosidade, eu já vivi escravizada pela religião. Hoje não mais, porque a graça chegou. O amor eterno chegou para iluminar o meu caminho, o meu ser, a minha mente, que é o coração. A partir do momento que nós temos relacionamento com o Espírito Santo de Deus, jamais vamos permitir o engano. Jamais. Nós vamos aprender, vamos viver e vamos ajudar aqueles que a gente vê espiritualmente que estão sofrendo, perecendo por falta de conhecimento. Porque nós amamos. Quando amamos a Deus, aprendemos a amar a Deus, nós nos amamos e amamos o nosso próximo porque amamos a nós mesmos. E nós não permitimos, de maneira alguma, por estar respirando o fôlego da vida, a graça de Deus e vendo a maravilhosa graça de Deus, que os outros irmãos sejam enganados pelos estelionatários da fé, pelos falsos, pelos lobos. E estamos aqui, de fé em fé, de glória em glória, para ajudar você. Conte conosco, estamos juntos em espírito e em verdade, para viver a luz da graça de Deus.